Oi, Márcia, bom dia! Oi, Eurides! Bom dia, Neném, Vitor, bem-vindos à leitura da Bíblia. Números capítulo 10. As duas trombetas de prata. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida a farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Estamos começando a nossa leitura da Bíblia de hoje, nós que já estamos no 3º livro da Bíblia, o livro de Números. Hoje, a partir do capítulo 10, leremos, como de costume, 3 capítulos, amém? Capítulos 10, 11 e 12, né? Enquanto a gente lê, a gente conversa, amém? E a gente ora. Estamos aqui, como a Bíblia orienta, né? Para carregar as cargas, né? Uns dos outros, amém? Se você quiser deixar o seu nome, nós vamos estar colocando aqui em nosso Sefer, né? No dia de hoje, 20 de fevereiro, né? Aqui está o nosso livro de oração, né? Onde o seu nome vai estar escrito a partir de hoje. Esse que é o dia 51, né? Assim, de 365, até o último dia desse ano, né? É o nosso propósito 24, de leitura de toda a Bíblia, amém? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui todos os dias nesse horário, né, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, e no sábado e domingo, sim, porque é de domingo a domingo, amém? 3 capítulos por dia, assim, no passo do gado, né, e das crianças, como disse Jacó a Esaú, nós vamos, né, nesta grande aventura, né, que é a leitura da Bíblia, não pulando, né, não saltando nenhuma parte, lendo na sequência como está escrito, página por página, versículo a versículo, e muito o Senhor tem nos enriquecido, né? Todos os dias encontramos aqui muitas pérolas, né, muitas pedras preciosas, muitos conselhos, muitos exemplos. Muito de Deus é conhecer a Deus pessoalmente, né? Oi, Jair, bom dia! Ana Paula, Valéria, Iraci. Sim, vamos colocar o nome de Samuel Lorenzo, né? Assim, Ana? A começar pelo seu, né, querida? Ana Paula, Lorenzo e Samuel. São seus filhos, Ana? Quem são? Nós vamos estar orando. Iris. Maria Graça, bom dia, querida. Vamos também. Maria Graça. Sara Raquel. Amém. Sara Raquel. Amém. Vamos estar. Davi também. Amém. É isso aí, Ana. É por nós e pelos nossos, como disse Esdras, né? E por tudo o que é nosso, né? Esteja certo de que não só aqui, né? Nesse nosso livro terreno, né? Simbólico, né? Assim o seu nome vai estar escrito e registrado. Mas também, como nós temos aprendido, né? Com a leitura da Bíblia, Deus tem os seus livros, né? Apocalipse 20, tá aí no perfil, foi colocado ontem esse pedacinho, né? Os versículos 12, 15 e 14 é a parte B que fala, né, que foram abertos os livros, inclusive o livro da vida, onde o meu nome e o seu precisa estar escrito. Né, assim vai haver uma grande diferença entre aqueles que têm o seu nome, né, assim, no fim dos tempos, né, naquele grande dia, né, grande e temível dia, né, o dia do Senhor, o dia do julgamento, né, de todos os povos, de todas as pessoas, o nosso nome precisa ser encontrado ali, né? Deus tem, né, um memorial,
tudo a nosso respeito está registrado, né? Assim, inclusive os nomes, e é inspirado em Malaquias 3 que nós temos o nosso livro de oração, porque em Malaquias 3 nós vamos encontrar esse livro, né, Jair? Irene, bem-vinda, querida. Israel, olha, gente, Ana continua crendo, aleluia. Vamos nos juntar a Ana, Israel, Laiane, eu vou voltar para ver se eu não perdi nenhum nome, Ana, né, assim, pronto, o último foi Davi, né, Israel e Laiane, vamos lá. Existe esse livro, né, Ana? Malaquias 3 fala dele, onde está escrito o nome, sim, o nosso nome terreno, né? Nós temos um nome que foi dado por Deus, que será revelado um dia, é uma das promessas, né? Quando Ele pensou em mim e em você, Ele nos deu um nome, né? Antes mesmo de nos enviar para cá, né? Nossos pais terrenos nos deram um nome, e esse nome está escrito nesse livro, né? Assim, que livro é esse? Malaquias 3, onde está registrado o nome de todos aqueles que amam e honram o nome de Deus, né? Então, para nós é uma honra, viu? Colocar aqui o seu nome, e é um gesto de honrar a Deus, né? Também, e vai estar conosco em nossa campanha de Daniel. Cadê Fabi? Fabiola, muito legal a live. Posso fazer uma pod? Sim, fique à vontade, viu? Aqui a gente comenta, né? Conversa sobre o que nós estamos lendo enquanto a gente ora, né? Vamos lá? Enquanto ele pergunta, seja bem-vindo, irmão. Qual é o seu nome? Eu posso colocar o seu nome também em nosso livro? O que a senhora acha da prática da fioterra? Fioterra? Perdão, eu vou precisar procurar. Você certamente quer saber à luz da Bíblia, né? E a Bíblia tem, sim, resposta para tudo, né, Jair? Eu posso procurar saber, viu? E amanhã eu posso lhe responder. Perdoe a minha ignorância, mas eu ainda não tinha ouvido. Vocês já ouviram falar, queridos, desse termo que o nosso amigo está nos trazendo hoje? Certamente, né? Para a nossa edificação. Fio terra. Porque a ideia que a gente tem de fio terra é, né? Oi, Lene, a paz do Senhor. Eu vou procurar saber, mas nos esclareça mais um pouquinho. Perdoe a nossa ignorância. Fio terra não é aquele fio tipo de uma instalação elétrica? Nos diga, você nunca ouviu também, Ana? Né? Ajude-nos, né? Diga do que se trata, que aí eu vou procurar saber, viu? Vou pesquisar e vou procurar saber qual é a opinião bíblica, né? À luz da Bíblia, o que minha esposa faz em mim. Ah, foi o que eu pensei. Quando eu vi fio, eu achei que era algum tipo de terapia, né? Um tipo de terapia. É isso? Seja bem-vinda, viu, Lene? Ana Paula, vamos lá? Vamos, enquanto a gente pensa. Isso. Hoje estamos em Números capítulo 10, que começa dizendo, tá? Enquanto a gente pensa, né, no que o nosso amigo trouxe aí, nós vamos procurar saber, viu? Que tipo de terapia é essa, né? Que tipo de terapia é essa? Nós temos tantas terapias hoje em dia, né? Tantas para dar alívio, né, assim, do estresse, né, assim, da pressão dos nossos dias. Mas aqui nós temos encontrado uma terapia muito eficaz, né, assim, Jair, que tem, uau, tem lançado os nossos cuidados, assim, né, aquele que tudo, né, pode fazer por nós, né, assim. Vamos lá, Números capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas, né, de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Sim, tinha um sinal, e era essa trombeta, né? É por isso que está escrito: tocai a trombeta em Sião, né? Proclamai um dia solene ao Senhor, né? Os jejuns, inclusive, eram anunciados desta maneira: quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação, ali na frente do templo, né? Ou do tabernáculo. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Gente,
Quanto mais a gente lê, mais a gente fica encantada com a organização de Deus. Veja que quando tocar uma só, sim, porque elas estão no plural? Estão no plural? Eu sei que havia um tipo de toque, tá claro aqui, que no caso era uma convocação somente para os líderes, uma reunião, né? Assim, somente os príncipes, o líder de cada tribo entendia, né? Assim, que a convocação era para eles só, era uma reunião, né? Assim, com Moisés, que era o líder ali com eles, os cabeças, né? Assim, dos milhares de Israel. Quando as tocardes arrebate, olha só, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Veja que também havia um sinal específico para levantar, né, acampamento, para continuarem a viagem, mas tinha, ao que parece, para cada ajuntamento de tribos. Não era de 3 em 3 que elas estavam acampadas, né? Cada uma numa direção, né? Norte, sul, leste e oeste. O tabernáculo no meio e em volta do tabernáculo a tribo de Levi, né? Assim, então, quando tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez a tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Ou seja, na segunda vez era para os que estavam acampados no lado sul. Arrebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-eis, porém não arrebate. Né? Nós não sabemos ao certo, né, o que quer dizer arrebate, mas certamente eles entendiam que era um tipo de som muito específico, claro, né? Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e a vós outros será isso por estatuto perpétuo para as vossas gerações. É como uma música de sucesso hoje em dia, né? Que quando você ouve, né, te arremete, né, te traz uma lembrança, né? Assim, pronto, assim era o som, né, dessa trombeta. Desde o mais novo ao mais velho, todos entendiam que era a sua vez, né, assim? E essa parte da primeira, né, dos primeiros versículos do capítulo 10 termina dizendo: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas. Veja, arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, desde o princípio, né? Deus que nos fez sabe o quanto isso o quanto isso significa para nós. E como eu dizia, né, como uma música, né? Quantos hinos, né, para nós que somos, né, da igreja, assim, crescemos na igreja, né? Quantos hinos que eu ouço hoje, né? É uma lembrança da infância, né, da minha adolescência, ali da minha juventude na igreja. Bloqueia? Bom dia. Oi, Fabiola. Sim. Luana, olha quem tá de volta. Oi, Lu. Chegou. Bloquear. Não tô entendendo. Ela faz... Irmã, ela está uma tá tão quente aqui, Lene. Tá tão quente. Eu não sei como bloquear. Mas ao nosso amigo, né? Ao nosso convidado, né? De hoje, como você pôde perceber, o nosso único propósito aqui é a leitura da Bíblia. Obrigada, Aline. Deus te abençoe e te recompense, querida. Pelo seu apoio, querida, né? Isso é honrar a Deus. É uma demonstração, né? Daqueles que não se envergonham, né? Do Evangelho
e de quem Jesus também não se envergonhará naquele grande dia, né? Assim, toda, né? Tanto aqui, isso é um espaço muito real, né? Assim, de encontro na presença de Deus, como em qualquer outra ocasião ou situação que nós temos oportunidade, né? Assim, de honrar a Deus. Acredite, isso é registrado no céu, né? E conta a nosso favor, né? E grande é a recompensa. É a recompensa. A Bíblia diz que é aquele que dá, né? Aquele que se compadece do necessitado, diz um provérbio, empresta a Deus. Sabe o que é emprestar a Deus? É uma versão que diz assim, que quando ele paga, e ele não diz que ele não deve a ninguém, né? Assim, é sem igual. Você imagina emprestar a Deus? Pronto, é quando a gente se compadece, né? Quando a gente dá, quando a gente ajuda, né, um necessitado, e seja qual for a necessidade, né, assim. Então, o nosso único propósito aqui é leitura, né, e oração. Enquanto isso, a gente conversa. Amém? Então, veja a importância que tem a música, né? Era um instrumento, né, assim, que quando tocado, né, não somente naquele momento, o Senhor estava ensinando ali, veja que tudo aponta, né, para a eternidade, né? Tudo aponta para o espiritual, o que naquele momento era didático, era simbólico, porque o Senhor aqui está começando a se revelar ao homem, porque desde do Éden, né, desde que Adão fez aquela escolha com Eva, né? Houve essa separação, nós não tínhamos mais essa comunhão com Deus. Houve um tempo que a maldade do homem chegou a tal ponto que houve o dilúvio, não foi assim? Inclusive antes disso o Senhor retirou o Espírito de Deus que ele pairava sobre a terra desde o início de tudo, ele foi retirado da terra. Você imagina o breu, né, assim? Tá aí o que a história, né, da humanidade, e a Bíblia caminha lado a lado, ou a história do homem caminha ao lado da história de Deus, ou da história do plano da salvação, né, assim, desde o Éden. Fala, como é mesmo que é conhecido que a gente aprende na escola, os termos, idade das trevas, aqueles séculos todos, pois bem, né, assim, então, o Espírito de Deus foi retirado da terra. Ele só volta no dia de Pentecoste, depois de Jesus rogar ao Pai, né, assim? E a partir de então, nós agora temos o privilégio, que era a vontade de Deus desde o início, né, assim? O plano original de Deus, fazer de nós a sua casa, a sua morada. E todos aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida têm o Espírito de Deus, né? O que nos torna filhos legítimos de Deus, irmãos legítimos de Jesus, ou adotados, né? Como disse Paulo. Então, né? Esse é um privilégio da nossa geração, né? Mas as gerações que vieram antes de nós não tiveram esse privilégio, não tiveram, né? Moisés tinha essa amizade, essa comunhão, mas ele era um em mais de 1 milhão, né? Assim, mais à frente, o Senhor vai repartir da medida que estava sobre ele, vai colocar sobre alguns, né? Assim, alguns, né? Elias tinha uma porção, Sansão uma outra porção, Davi uma porção, Saul teve uma experiência, tinha uma unção, né? Assim, mas não era privilégio de todos, como hoje nós temos o privilégio, né? Nós temos, desde que a gente faça com Deus essa aliança, né, assim, que é confessar com a nossa boca, né, é acreditar que Jesus é o Salvador, pronto. A partir desse momento é instantâneo, né, assim, o Espírito de Deus passa a morar de uma vez para sempre dentro de nós, né, assim. Então, a trombeta era por demais importante. Então, era perpétuo, como toda a lei de Deus apontava para o espiritual, que hoje é a nossa realidade. Ele disse, olha, quando vocês saírem a pelejar, toque também no início dos meses, que era a festa das primícias, né? Que continua valendo, né? Fazendo de Deus a prioridade, né? Assim, da nossa vida, da nossa lista, né? Assim, do nosso checklist, né? Do nosso check-in. Isso, vamos lá, queridos. Oi, Simone.
Então, Então, querido, se for sobre a Bíblia, estamos aqui para servir, viu? À sua disposição. Amém? É só dizer, se for sobre a Bíblia tem sim, nós cremos, né? Resposta para tudo. E ainda que queridos. Eu acho que eu descobri como, queridos. Outro dia, eu inclusive estava orando sobre isso, de ontem para hoje, ou foi antes de ontem para hoje, eu bloqueei Jair. Eu descobri que é clicar em cima e aparece, né, a opção. Então, outro dia eu vi, não faz muito dia, acho que tem uns 2, 3 dias, eu tava orando, inclusive, assim, ontem mesmo o TikTok perguntou se eu tinha recebido algum comentário, né, ofensivo, graças a Deus até aqui nunca tinha acontecido. E eu vi uma pessoa, inclusive em lives como a nossa, encontros como o nosso, né, de pessoas orando, ministrando, e a pessoa se deu ao trabalho, né, eu fico imaginando quanto ele precisa de ajuda, né, o quanto precisamos, né, orar por ele, não sei se era ele ou ela, me pareceu ele, eu sei que eu vi isso na outra também, a mesma pessoa, né, ali xingando, aí eu falei, meu Deus, né? Então, mas voltando, amém? Nosso assunto aqui é um só, né? Que o Senhor o ajude, né? Certamente uma pessoa, quem está ferido, fere, né? Assim, certamente uma pessoa que precisa de ajuda, né? De socorro, né? De Deus. Está pedindo atenção, né? Eu acho. Enfim, então, também no dia da vossa alegria, né? Das vossas solenidades, das vossas festas, nos princípios dos vossos meses, também tocareis, né? As vossas trombetas, né? E serão por lembrança, né? Diz até que quando eles fossem sair à guerra, né? Contra os seus opressores, quando eles tocassem, né? Assim, essa trombeta, o Senhor se lembraria deles, né? Então, assim, é um princípio, né? Assim, é como nós funcionamos. Não é isso que a música faz conosco? É por isso que é importante a gente ser bem seletivo, né? Com o que a gente ouve, porque fica em nós, né? Assim, fica em nós, se mistura ali com as nossas emoções, né? Assim, e é por isso que a música também é um caminho. A Bíblia diz que Deus habita, né? Assim, no meio dos louvores, né? Então, a música também é algo que nos leva, né? Ou que traz, né? Deus até nós. Então, o que nos conecta, né? Assim, a Ele. Quantos hinos, né? Assim, nos levam, né? A esse lugar, né? Assim, que nos levam. Acho que não tem outro termo, né? E pronto, está aqui. Agora, continuando, capítulo 10. Não tem aquele hino? Nós, como Assembleia de Deus aqui, a igreja é organizada dessa maneira, os conjuntos, né? Para mim, que sou uma senhora casada, eu faço parte do conjunto das senhoras, né? Aí tem o conjunto das crianças, tem o conjunto dos jovens, dos novos convertidos, né? Dos homens, né? Dos senhores. E ali, né? Em nome da unidade, nós cantamos o que a nossa líder, né? Assim, a nossa regente escolhe para a gente cantar. E tem aqueles hinos típicos, né, para esse tipo de louvor. Pois bem, mas eu canto ali, certamente o Senhor recebe, né, assim, mas tem aqueles, né, assim, que em nosso particular, né, em nossa tenda particular, né, assim que eu penso que é assim para você também. Uma vez fiz uma live lendo a Bíblia, uma pessoa apareceu nos comentários falando que eu tinha algo. Pois é, gente, né? Atrás. Ai, ai. Atrás de mim, vê se pode, gente.
É isso. Eu penso que são pessoas que... E essa é a tal dos... É fake news? Não, fake news é notícia falsa, né? Mas haters... eu não sei pronunciar. Haters, né? Que fala. Nem sei. Acho que nem merece, né? O nosso tempo é orar, abençoar, né? Assim, abençoar, né? Usar de misericórdia, mas não deixar isso entrar no coração, viu? Viu, Lê? Certamente o que ele via estava com ele, não com você. Amém? Então, aconteceu no ano segundo, no segundo mês. Veja que nós ainda estamos no segundo ano, gente. Nós temos ainda 40 anos, 38 anos pela frente, né? De leitura bíblica. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês. Veja como, né? Rico em detalhe. Que a nuvem, olha só, se ergueu. Lembra? Ai, gente, esse capítulo 9... Ai, é pra eternidade, ficará pra sempre no bom tesouro do meu coração, sabe? Num lugar assim especial. Tudo que nós lemos ontem sobre a nuvem, estão lembrados? Né? Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem se erguia, eles entendiam que era hora de seguir viagem. E não importava, não era assim, Jair, Fabi, né? Se quer muito ou poucos dias, se de dia, se de noite, esse era o sinal, né? Assim, eu fiquei pensando, orando sobre isso de ontem para hoje, sabe? Isso, haters, né, Lu? São esses. Então, aqui está registrado que nesse dia 20, né? Como o dia de hoje? No dia 20 do segundo mês, nós estamos em fevereiro, né? Assim, do segundo ano. Olha só, num dia como hoje, literalmente falando, a nuvem se ergueu. Olha só, de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, né, era esse combinado, né, a orientação, do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Olha, aqui está, como nós lemos no capítulo 9, no capítulo de ontem, um exemplo de uma dessas vezes, das muitas vezes ao longo desses 40 anos, que a nuvem se ergueu e que a nuvem parou, ela repousou aqui nesse deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, essa foi a primeira vez, se puseram em marcha. Pronto, depois da orientação dada, agora vamos testar, né? Pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor. Tem tudo registrado, né? Por Moisés. Primeiramente, não era esse o combinado? Partiu, porque tinha a ordem também, a sequência, né? Assim, né? Partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Lembra? Eles eram os primeiros. Com ele tinha mais duas tribos, era de 3 em 3, lembra? Então, primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava o príncipe, né? O líder Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zu, que também ia junto, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Eram 3 tribos, 3 príncipes, né? Assim, então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, lembra? Agora da tribo de Levi, aquelas 3 famílias que eram responsáveis pelas 3 partes, né, assim, do tabernáculo. Desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Eu penso que toda a parte, né, externa. Depois partiu o estandarte agora do arraial de Ruben, né, o segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeu, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, aquele japonês, Zurizadai. A Bíblia tem explicação, né? Para os asiáticos, né? Era um dos filhos de Noé. Então, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Eram 3 tribos, né? Então partiram os coatitas, né? Com eles, levando as coisas santas, né? Assim, os utensílios. E erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem.
Depois partiu, agora o terceiro, né? Partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, né? Filho de Pedazul, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. E essa parte termina dizendo: então partiu o estandarte dos filhos de Dan, né, formando a retaguarda de todos os arraiais. Olha só, veja que quem estava na frente certamente também tinha essa consciência, né? Por exemplo, se surgisse ali uma batalha, né, assim, um embate, então aquela tribo que estava na frente tinha a responsabilidade de ser a muralha, né? Ali, assim como a tribo que vinha na retaguarda também entendia que era a sua função guardar, né, assim, porque era um exército, né? Era todo um povo, né? Viajando, era uma caravana, digamos assim. Tanto que quando Moisés, no caso não foi Moisés, foi Josué. Nós demos um salto aqui bem grande, né? Josué, depois já da partida, né? Ou findada ao tempo de Moisés, à frente do povo de Israel, Deus agora escolhe Josué, e quando ele envia espias lá para Jericó, lembra? Que nunca mais se levantou, como Deus disse, né? Tanto que aquela maldição de que quem levantasse e colocasse as portas, qual era a mesma maldição? Morreria o seu filho mais velho e o seu mais novo, eu não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai refrescar essa memória. Assim aconteceu. Houve quem, um tempo depois, né? Mas lembra aquela cidade imensa. Gente, o muro era tão largo que um carro passava pelo outro. Carro de guerra, né, com os bois, aquela coisa bem larga. A casa de Raabe, por exemplo, estava na muralha. A casa, né, assim, onde ela escondeu os espias. E ela disse, o que foi que ela disse aos espias? Ela temeu a Deus, gente. Nem era o Deus lá de Jericó, né, assim, ela não conhecia Deus como, né, como eles estão tendo o privilégio de conhecer primeiro, né, mas de ouvir falar. Ou seja, por onde eles passavam, os povos, e vai haver muitas batalhas aqui pela frente. Os povos, ela falou assim, nós aqui está todo mundo com medo. Veja uma cidade, uma grande cidade, né, como Jericó, segundo ela, estavam com medo, porque sabia que Deus era com eles, né, e era necessário passar por ali, não é? Então, veja que quando Deus organizou, era pensando em tudo isso. Então, a tribo que estava na frente, a que vinha depois, e a da retaguarda, que no caso era de Dan, né? Formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Essa pessoa foi escolhida aleatoriamente? Por acaso? Não. Todos foram chamados pelo nome, com um propósito e uma missão. Eles nasceram nesse tempo para essa função. Assim como eu e você, não foi por acaso, né? Que nós estamos aqui no ano de 2024, que nós passamos ou sobrevivemos à pandemia, certamente, né? Aqueles que o Senhor guardou, cumpriram a sua missão, né? Assim, nós ainda estamos aqui porque ainda temos uma missão a cumprir, temos um propósito de Deus em nossa vida, e Deus está trabalhando nisso, em nós e através de nós, né? Assim, então, sobre o exército da tribo dos filhos de Azê, que era a outra tribo que acompanhava, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aíra, filho de Enã. Nesta ordem, assim termina essa parte do capítulo 10, nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Está aqui o registro da primeira vez que isso acontece, depois da orientação dada, né, assim, e certamente foi assim até a última vez que foi necessário. Né, assim, Fabi? É isso aí, gente. Vamos compartilhar, né? Para que mais pessoas possam acompanhar a leitura da Bíblia. Amém? A leitura da Bíblia. Aqui o nosso único propósito e objetivo é fazer a Bíblia conhecida. Amém? Enquanto isso, né, o Senhor nos abençoa, a gente faz amigos, né, Fabi? Jair, né? Enquanto isso, nós oramos, carregamos, né, Fabi? A carga uns dos outros, levamos... trazemos, né, para a nossa família, a família, né,
de Fabi, de Aline, né, de Ana, que pediu, né? Tá aqui os nomes todos, né? De Jair, de Lu, Simone, oi Jacinta, de José também, né? Enquanto isso, né? Moisés roga a Obabe que vá com eles. Olha só, disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita. Sim, porque esse não era hebreu. Sogro de Moisés. Mas o sogro de Moisés não era Jetro? Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Sim, estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, dar-vo-lo-ei, vem convosco, ou vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu, não. Ele disse, não, não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. É uma pena, né? Porque esse é o melhor dos convites, né? Assim, eu até entendo o lado dele, né? Né, Fabi? Eu até entendo. Vamos lá. Eu até entendo ele querer voltar para sua terra, né? E para a sua parentela, afinal ele era um midianita, né? Obabe, eu não vou esquecer desse nome, aquele que rejeitou o convite de Moisés, né? Para irem com eles, ou seja, ele perdeu aqui a oportunidade da sua vida, né? Assim, de conhecer a Deus, como os israelitas tiveram o privilégio de conhecer. Gente, foram 40 anos de deserto, sim, mas eles foram os únicos povos que experimentaram tomar água da rocha. Saiu água da rocha. Eles atravessaram o Mar Vermelho, eram 2 paredões, assim. Eles atravessaram a pés enxutos, diz a Bíblia. Quantos milagres, as cordonices, a carne, quando eles estavam lá murmurando, se queixando, com vontade de comer carne. E Deus manda o maná de todos os dias, ou seja, Obabe foi mesmo um bobo. Gente, eu não vou mais esquecer esse nome, eu já tinha esquecido, tá aqui marcado. Por isso que é importante, né, a gente ler a Bíblia todo ano, né? Todo ano. Porque muita da informação vai, né? Mas tá aqui, ó, Obabe, vamos guardar esse nome. Esse foi aquele, viu, Fabi, que rejeitou, que perdeu a oportunidade da sua vida, né? Que o Senhor nos ajude. Senhor, esta é uma oração. Uma oração que nós fazemos nesta hora. Não só por nós, né, Fabi? Mas também pelos nossos, né? Que quando o Senhor, sabe, uma oportunidade como essa de Deus para nós, né, assim, a oportunidade da nossa vida, a virada, né, assim, de chave, né, que nós sejamos, dá-nos o discernimento, né, assim, o discernimento de perceber que é de Deus para nós, que é o Senhor nos convidando para ir, né, assim, e que longe de nós e dos nossos fazer como fez Obabe, dizer não e preferir ficar na mesmice. Não é assim, queridos? Tu reparou, Jair? Não é isso, Fabi? Meu pai, pois foi. Olha aí, Moisés ainda insiste, gente. Deus é tão bom, misericordioso. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto e nos servirás de guia. Olha, gente, ele tinha, certamente era convite de Deus, ele conhecia certamente aquela região, né? Ele fosse, vem nos servir de guia, né? Assim, ele disse, olha, antes, né? Te faremos bem, né? Assim, Deus nos prometeu coisas boas, tipo assim, você também vai ser abençoado. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Veja como assim como o Senhor for bom para nós, nós seremos bom para você. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, era assim que era, né? Era Deus ali, né? Adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam, né, do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te. Sim, Moisés dizia, levanta-te, Senhor. É Shirley passando na rua, no carro de som.
Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de ti, de diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. É até emocionante, né, queridos? Quem aqui tem o costume, quando sai de casa, quando o dia começa ou termina, de fazer uma oração assim, né? Ser comigo, Senhor, né? Quando você sai da sua casa, querido, quando você sai, eu saio aqui no portão, né, do condomínio, sabe, né, Senhor, ser comigo, né? Guarda-me, né, do homem violento, do homem sanguinário, né, mal intencionado, né? Né, assim, queridos, quando a gente vai dormir, como dizia ele, era ao partir e ao chegar, né, assim, quando ele disse assim, eu quero aprender essa oração, levanta-te, Senhor, e dissipados, amém? Vamos fazer essa oração, dissipados, Senhor, sim, que fujam, né, assim, de diante de nós, né, que do nosso caminho, por onde nós precisamos passar, que é o caminho que Deus traçou para nós e para os nossos, sejam dissipados todos os nossos inimigos, né, assim, que fujam, né, como diz a Bíblia, diante de nós, né, todos aqueles que odeiam ao Senhor. Sim, é lamentável, mas essas pessoas existem, né, assim, aqueles que não são movidos, né, assim, pelos princípios de Deus, né, que não respeitam a Deus, que estão muitas vezes movidos pela raiva, pela ira, né, pela cólera, né. Não tem pessoas assim? Às vezes no atendimento de um lugar, né, assim, que, nossa, aquilo chega bem assim como um ataque. Veja que não é a pessoa, é sempre bom lembrar. Ontem passou alguém por aqui, né, que havia pedido a Deus que revelasse os seus verdadeiros inimigos, e não são pessoas. As pessoas dão lugar, né, assim, mas são essas forças espirituais do mal, né, que entram, né, e por isso que é importante também tapar as brechas, né? Mas a nossa oração é essa, Senhor, dissipa, né? Assim, do nosso caminho, né? Esses inimigos. E muitas vezes ele é a preguiça. Pense no inimigo que nos paralisa, né? Assim, que nos engessa, né? Muitas vezes é a tristeza, é um inimigo cruel, né? Assim, o desânimo, a indisposição, né, assim, esses são os nossos verdadeiros inimigos, é contra eles que nós estamos em batalha todos os dias. Daí a importância de estar ligado com Deus, sabe? Porque o que Paulo, falando disso, falou que a nossa guerra ela é espiritual e que a nossa armadura não é nossa, é de Deus. Sem ela não há como vencer. Veja que a armadura não é nossa, nós vamos chegar lá, né? No Novo Testamento é de Deus. Ó, o capacete, ó, que protege a nossa mente, o capacete da salvação, o capacete do salvo, né? Que tem a mente de Cristo. Então aqui está o campo de batalha, né? E como funciona? Ele diz que nós precisamos levar, escuta essa, Fabi, cada pensamento, a obediência, inclusive tem uma versão que cada pensamento rebelde, sim, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós começamos o dia lendo a Bíblia e durante todo o dia, ó, as mentiras, né, que está aí, todos esses discursos, né, da atualidade que não são fundamentados na Bíblia, pelo contrário, contradizendo a Bíblia, que vem, ó, atacar, e assim, então são pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, e esses pensamentos rebeldes, a gente tem que pegar eles e ensiná-los, disse Paulo, ensinar cada pensamento rebelde a obedecer, levar cativo, né, a obedecer a Cristo. Quem é Cristo? É a palavra, né? Então a gente precisa estar todos os dias, não pode, gente, passar um dia sequer se a gente se banhar aqui, ó, lavar as nossas vestes espirituais, se suja todo dia suja, todo dia precisa banhar e lavar as nossas vestes, todo dia precisamos nos olhar no espelho, né, assim, todo dia, o espelho está aqui, né, assim, Jair, né, Lu? Então, vamos lá, capítulo 11, amém? Queixou-se, ó, lá vem história que tanto nos ensina. Já começou, né?
Queixou-se o povo de sua sorte. Ah, pai, pense no povo que murmurava, gente. Qualquer semelhança, como é que fala? Qualquer semelhança, como é? Não sei o que lá, não tem aquela coisa, pronto. Né? Não se espante. Porque a gente olha assim, esse povo, mas nós é igual. Olha só, queixou-se o povo de sua sorte. Nós entramos agora no capítulo 11, amém? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, viu? O Senhor está escutando. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. Sim, o Senhor se zanga. E fogo do Senhor ardeu entre eles. Ali era bem literal e físico, viu? E consumiu extremidades do arraial. O Senhor passou fogo assim em volta, viu? Então o povo clamou a Moisés. E orando este ao Senhor. Pense no intercessor, gente. Nós vamos encontrar aqui orações de Moisés, de Arão também, de Abraão, sem igual. E orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Ele intercedeu ali pelo povo, pelo que chamou aquele lugar Taberá. Olha só, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho, olha só que palavra. E essa é uma versão aqui que nós estamos lendo. Eu sempre comparo, eu uso 10, no meu celular tem 10 versões. Eu sempre, quando se separa um pedacinho, né, olho em todas elas, que são esses pedacinhos que você encontra aqui gravado, né? E o populacho que estava no meio, mas essa é bem conservadora, tá? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Veja, gente, eles tinham maná, mas queriam carne. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Ô Pai, o alho, ô Pai, nem sei, pra gente que não sou goiana, né? Eu cresci no Tocantins, o Goiás, né? Velho, o Goiás que foi dividido, ali é a mesma região, né? Tipo assim, pode faltar tudo, menos o alho, né? Mas veja, gente, eles sentindo falta dos peixes que comiam de graça, que eles mesmos pescavam. Não é isso, Lu? É isso que desagrada a Deus, assim, sabe? É a nossa ingratidão, né? Assim, porque veja, enquanto a gente está olhando para o que a gente não tem, a gente deixa de olhar para o que a gente tem. Isso é gratidão, né? Pois é. E a murmuração? Porque é o mesmo que reprovar a Deus. É dizer, o Senhor não está fazendo um ótimo trabalho. Gente, nós temos a atenção, o cuidado de Deus. Ele está trabalhando em nosso favor, né? Mesmo nos dias que nós nem percebemos. Não foi assim que o Senhor nos lembrou ontem? É um dia como outro qualquer, né? E estava ali, o Salvador do mundo. Mas só viu quem tinha os olhos espirituais abertos. Um senhor e uma senhora, né? Assim, que estavam ali em constante oração, né? É que viram, só tem um nome para isso, né, Fabi? Ingratidão. Veja, os peixes, os pepinos, os melões, né? Os alhos silvestres, tem 2 tipos de alho aqui. Veja que esse a gente não conhece, né? Alho silvestre, cebola, estava, né, o tempero, as frutas, né, a carne. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles estavam se queixando do maná, que descia do céu todo dia. Aquela porção diária e suficiente para cada família, independente do tamanho da família, lembra? E na sexta-feira eles pegavam em dobro, porque no sábado era o dia do descanso, e aí não se podia trabalhar, né? Então não tinha maná. Havia quem desobedecia, sabia? Que desobedeceu, né? E que na terça-feira pegava mais, no outro dia amanhecia estragado. Nem assim? Mas da sexta-feira não estragava.
Veja que o princípio é da obediência. É verdade. Mas somos assim no dia a dia. É verdade mesmo. Que somos pecadores. Ele cuida de nós. Está parando muito. A leitura é Aline. A live tá travando? Diz pra mim, Jair, tá travando? Oh, Pai. Deus cuidava de todos os detalhes, não precisavam colher nem isso, nem caçar, nem plantar, porque melão não desce do céu, pepino também não. Eles não tinham passado a vida toda, 430 anos, todos ali, nasceram no Egito. Eles não sabiam, não conheciam outra vida, agora eram livres, não eram mais escravos. Não é isso? Eram livres, não precisavam plantar, nem colher, vinha, só precisava colher, ir lá e pegar, porque era tipo um orvalho, assim, né? Assim, tinha sabor de pão de mel. Ou seja, certamente o Senhor enviou o que havia de melhor. Tá normal, Lu? Ai, que bom. Começou a chover aqui, acredita? Tava tão quente, tão abafado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem chovido, né, em algumas partes do nosso país. Mas aqui no Nordeste chove pouco, sabe? Aqui em Natal, e chove rápido, assim. Mas, de repente, olha só. Vocês querem ver? Eu não sei como é que vira. Deixa eu mostrar aqui. Aqui um pouquinho do cantinho onde nós estamos hoje. Eu vim aqui pra fora porque, por causa disso mesmo, sabe? Do calor. Aí espero que o barulho não eu falo baixo. Tá chovendo, Fabi? Você fala de Minas? Mulher, foi... O alho é mesmo importante, né, Fabi? Imagina, né? Mas veja, né? E como você disse, olha só, a lua de Londrina. Ainda não, mas já começa. E você também tem o privilégio, né, Lu, de em certo período do ano refrescar bastante, né? Chega a ficar frio, né? Assim, coisa que nós, das outras partes, né, assim, não temos. Aqui é verão o tempo todo, né? Salva esses momentos, assim, em que nós nos alegramos muito. É tanto que no Nordeste fala, tá bonito para chover, porque para nós é uma bênção. Não é verdade, Fabi? Ai, que bom saber que não tá cortando. Eu gostei desse cantinho, né? A gente pode vir pra cá. Às vezes é mais fresquinho, assim. Então, eles, né, se queixando, né? Seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como... está aqui, ó. Era um maná como semente de coentro. Era como semente, a semente de coentro, né? Parece pimenta do reino, né? Assim, pronto. Era como semente de coentro e a sua aparência, olha, semelhante a de bidélio. Nós não conhecemos o bidélio, né? Assim, mas aqui nos tempos bíblicos certamente era conhecido, por isso a comparação. A gente já pode até procurar, a gente pode até dar um Google, né? Assim, e ver a aparência. Eu vou depois até pesquisar. Vamos lá? Bidélio, com B mudo. B mudo. Tinha essa aparência. A semente de coentro eu conheço. A gente usa muito como tempero lá em Palmas. Fabi, né? Ali, né, com a pimenta do reino, assim, nossa. E espalhava-se o povo e o colhia, né? Assim. E em moinhos o moía. Olha, gente. Era moído como a pimenta do reino, né? Como o coentro, ele era moído, ou num grau era pisado, grau com L, era pisado, e em panelas eles o coziam. E aí ia da criatividade, né, de cada mulher, e dele fazia bolos, né? E aqui está, isso que eu não esqueci, o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Era essa a lembrança que eu tinha, né, do orvalho. Então, durante a noite, como o orvalho caía, vinha também
o maná. E eu lembro de uma versão que dizia que tinha sabor de bolos de mel. Essa diz que o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Então, nossa, gente, eu não lembrava. Tá aqui marcado quando passei antes, mas uau, era moído ou pisado com mais sementes. Ora, o do coentro é muito parecido com a da pimenta do reino, não é? Sim, aqui é deserto do Saara, mas refresca de vez em quando. Ou enquanto, né? Assim, Lu? É uma goma de resina aromática, o bidélio. Eu queria ver a imagem, vou ver se a gente acha no Google. É uma delícia, adoro. Não é isso? Bom demais. O coentro, assim, aqui não tem, Fabi. Não tem. Quando eu vou em Palmas, eu trago os potinhos da semente do coentro, né? Com a pimenta do reino, pra moer na hora. Com aquele sabor, né? Assim, junto com alho também. Com salsinha, salsinha dura mais, né? Assim, o coentro logo, né? Na geladeira, a salsinha, ela dura um pouco mais. Parece uma uva passa grande. Olha só, gente, o Lu tá dizendo que o bidélio é uma goma de resina aromática e que parece uva passa maior, né? Assim, tipo a ameixa também passa, né? Que ela é um pouquinho maior e tem a mesma aparência, assim, escura, né? E o capítulo 11, passaria o dia aqui, né? Conversando. O capítulo 11 continua dizendo: pois é, gente, e aqui, Senhor, nós te pedimos perdão com a nossa cara grande por todas as vezes, Senhor, que nós murmuramos, né? Sim, queridos, todas as vezes que nós, né, e os nossos murmuraram, né, do seu favor, sabe, assim, da sua providência, do que o Senhor já tem nos dado, né, assim, do marido que nós temos, dos filhos que nós temos, da casa onde moramos, né, assim, da cama onde deitamos, sabe, nós te pedimos perdão e te agradecemos, né, assim, nós reconhecemos o seu cuidado, o seu trabalho, nós somos o seu feito, o Senhor está... Grande é o seu investimento. Gente, imagina Deus que pensou em nós, planejou, escreveu os nossos dias, nos enviou, né, para uma família que é instrumento de Deus para nós, né, assim, e tem nos cercado de pessoas que também são instrumentos, né, de Deus para nos lapidar, tem transformado, né, tantos detalhes, tantas circunstâncias contrárias em algo bom, em algo construtivo, né, assim, pois o Senhor nunca nos prometeu que seria fácil, nunca, não existe essa promessa na Bíblia, que o Senhor prometeu, e aqui o Senhor está mostrando com um exemplo, né, que aponta para nós, né, e o quanto essa promessa é verdadeira, que estaria conosco, né? Quantas vezes tantos outros personagens, né, na sua geração, né, na sua vida, né, não foram livrados da fornalha, mas o Senhor estava lá com eles. Lembra? Eles tinham tanta essa consciência que ele falou: livrando Deus, né, ou não, nós não negaremos a Deus, né? E aprove ao Senhor manifestar o seu poder ali, literalmente, né, fisicamente, naquela experiência. Tá travando, Jair? Pronto, Lu no Google, não foi, Lu? De certo. Deve ser. Eu não tenho costume de chuva. Então vamos, nós estamos no 11. Deixa, o 11 ainda vai longe, vê? O 12 é que é curtinho. Tá ótimo pra você, Fabi? O que será então, Jair? Ai, sei que tá chovendo bonito, viu? E já passa das 10, não é? Eu continuo, gente? Tem problema não? Tá ótimo também, Lu? Vamos continuar, Jair, nós temos um propósito, né, a cumprir, senão a gente atrasa. Vamos lá?
continuemos, viu? Em nosso coração, arrependendo de todas as vezes. E da próxima vez, né, que por impulso, força do hábito, a gente fosse queixar, a gente se lembre que Deus trabalha duro. Sim, Ele é um trabalhador, disse Jesus. Ele trabalha até agora, né? Ainda não está concluído. Nós estamos na conclusão. É certo que nós estamos nos últimos dos dias, no final dos tempos e do plano da salvação, né? Assim, mas o Senhor ainda trabalha. Está aí, né? O universo todo como prova, né? Do quanto Ele trabalha. E nós somos o seu feito. O mínimo que a gente devia fazer é ser agradecido, né? Não? Pois é. Moisés acha pesado o seu cargo. Olha só. Então Moisés ouviu também, né, o povo não ajudar, né? Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, veja, por comida, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Agora é o carro de som. Aí Moisés vendo aquilo, o povo chorando, famílias inteiras chorando à porta da sua tenda. Porque ele não era doido de fazer isso lá na frente da, né, tenda do tabernáculo, né, onde estava a presença de Deus. E aí eles, e pareceu, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés, né? Disse Moisés ao Senhor: por quê? Fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor dos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ele estava cansado, gente. Concebi eu, porventura... Uma pausa, gente, para o desabafo de Moisés. Esse homem, gente, ele passava, a Bíblia vai nos contar mais à frente. Ou já contou? Já contou, né? Ele passava de manhã até o pôr do sol, ouvindo as causas desse povo, que eles vinham pedindo conselho, né? E aí Moisés julgava de acordo com as leis, né, dadas por Deus. Foi por isso que Jetro, sogro de Moisés, Obabe era midianita como, né, o sogro de Moisés, disse a ele que separasse, não foi assim? Capitães de 1000, de 100, ou era de 500, de 100, de 50 e de 10, né, assim? E eles iam filtrar os problemas mais simples, né? Eles resolviam por ali, deixavam só as questões difíceis para Moisés, não foi assim? E ele ouviu o conselho do seu sogro e assim ele fez. Homens capazes, né, cheios de sabedoria. Porque já até falou assim, não é bom que seja assim, você vai esgotar desse jeito, né? Mas está ele aqui: concebi eu, porventura, todo este povo, dei-o eu à luz, né? Para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Pensa no drama? Com toda razão, não é? Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Pense num líder cansado aqui, né? E com toda razão, porque o povo era menino, né? Isso aqui é meninice, né? Assim, o povo chorar, gente, com saudade do alho, Fabi, né? Assim, do melão, não é? Do peixe, do pepino, da cebola, né? Querendo carne, enjoado do maná, né? Então, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes, né, que em nossas circunstâncias, né, Fabi, em nossas situações, nós somos tão imaturos espiritualmente, emocionalmente falando, né? Às vezes não é pelo alho, né, mas é por uma coisa assim tão que, se comparada ao que o Senhor tem dado, providenciado, que já é realidade em nossa vida, né, seria maduro da nossa parte, né, assim, melhor comer pão de dia e noite e ser livre. Pronto, é essa mentalidade que Deus espera de nós, né, assim, é melhor ser livre, e é para a liberdade que Cristo nos chamou, né, assim, do que ser escravo, às vezes, de um pecado, né, assim, que há quem veja vantagem, gente, né,
e não percebe em pecar, seja qual for o pecado, né? Por exemplo, o álcool, né? Assim, que acha vantagem em se embriagar, em ficar alterado, né? Assim, e não percebe que está sendo escravo daquilo, porque se te domina, seja qual for, vai dizer Paulo numa das suas cartas, tipo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, ele vai dizer numa outra versão, né? Se me dominar, né? Então não é uma boa ideia, né? Assim, então há quem veja uma vantagem e não percebe que é escravo daquilo. Então é melhor ser livre, né, Lu? E viver com dignidade, né? Assim, no controle, não eu digo assim, no controle está o Senhor, né, da nossa vida, mas sabe, do que se submeter a certas coisas, né? Então perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nós fomos imaturos, né? Biblicamente, espiritualmente falando, emocionalmente, e ajuda-nos, né? Num momento como este, né? Assim, numa situação como esta de ser maduros, né? Assim, queridos. E o capítulo 11, gente, voltou. Eu pensei que tinha ido o tempo, né, dos carros de som, mas agora voltaram com essa coisa de anunciar, né, supermercado, essas coisas. Espero que não esteja atrapalhando, amém? Né? Sim, Aline. Ô Jair, melhorou pra tu? A chuva parou, querido. Continua nublado, eu espero que vai continuar chovendo, mas parou por hora. Melhorou pra você, Jair? Vamos lá? Números capítulo 11, continua agora com uma outra parte. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Veja, além, né, do conselho de Jetro ali, aquela parte que eu falava há pouco, ó, disse o Senhor a Moisés, ajunta, ele não estava se queixando, né? Ele se via como uma mãe, né, com o filho birrando, né? Foi eu que concebi para eu levar no colo, porque eram, querido, eram. Né? Era um povo que não conhecia Deus, estava começando a conhecer a Deus agora e que não se comportava, né, como um filho de Deus. É assim, muitas vezes, né, Deus nos vê em situações em que Ele espera, né, que nós nos comportemos, né, de acordo, né, assim, como filhos de Deus, dignos, como diz Paulo, da nossa vocação, né? Com toda a dignidade ali, né, naquela situação, como um filho de Deus, né, que confia em Deus, mas não põe a mão na cabeça e desespera. Aí Deus, entendeu? É frustrante para Deus. Melhorou? Não é assim, Kaliane? Seja bem-vinda, querida. Vamos colocar o nome de Kaliane em nosso livro de oração? Posso colocar, Kaliane? Vamos lá? É a sua primeira vez por aqui? Eu acho que não. Eu acho que eu já anotei seu nome antes. Estou reescrevendo agora no dia 20 de fevereiro. E vai continuar conosco, amém? Olha só, Gilney, seja bem-vindo. Ele está chegando. Melhorou, Aline? Ele está chegando. Quer saber o meu nome, Kaliane? Sim, meu nome é Eliane. Eu até esqueço. É Eliane. Seja bem-vindo, Gilney. Ele está chegando, gente, a convite da nossa querida Fabíola. Nós estamos aqui, Gilney. Vou colocar o seu nome em nosso livro de oração, amém? Para estar sempre conosco a partir de hoje, amém? Nós estamos aqui firmes nesse propósito, Gilney, de leitura da Bíblia. Nós já estamos no livro de Números, estamos aqui no capítulo 11, que segue dizendo: disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos, né, de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo, para que te ajude. Vê como Deus é compreensivo, né? Assim, queridos, quantas vezes Ele percebe que nós precisamos de ajuda, né? De ajuda. E Ele coloca, né, pessoas, às vezes até mais de uma, né, assim, em nosso caminho, naquela situação para nos ajudar, né, assim? Então descerei e ali falarei contigo, como de costume, né? Olha aqui, gente, o que eu estava dizendo, que muitas vezes
sobre o Espírito de Deus, né, que foi retirado da terra devido à maldade. O Senhor disse: o meu Espírito não vai mais contender com o homem, e retirou o Espírito da terra. E por séculos e séculos, né, o Espírito de Deus não estava mais aqui. Você imagina como era a terra sem o Espírito de Deus. Se hoje o Espírito de Deus está, né, conosco, está em nós, né, assim, e está como está, você imagina como era a terra. É o que chamam na escola de Idade das Trevas. Pronto, era como estava a terra sem o Espírito de Deus, né? Porque no Antigo Testamento, eu digo, desse privilégio sem igual, que a nossa dispensação, né? Nós estamos na dispensação da graça, no plano da salvação, né? Que a nossa geração tem, né? Assim, os nossos antepassados não tiveram. Veja aqui, ó, é Deus pessoalmente se mostrando a este povo que ele fez para si, de um homem tornou uma nação, para se revelar a toda a terra através deles, né? Então as experiências que eles tiveram, nenhum outro povo e nenhuma outra era teve ou terá, né? Assim, mas o Espírito de Deus só estava sobre Moisés, nem sobre Arão, não, só sobre Moisés. Aí aqui nesse momento, quando Moisés chega ao seu limite, e ele só está no segundo ano dos 40 anos, Deus disse: ele não vai aguentar não. Tanto que no começo Deus já foi muito compreensivo com Moisés. Quando ele disse: eu não sei falar bem, escolhe outro. Ele disse: escolhe quem há de ir menos a mim. Ele disse: menos a mim. Aí Deus disse, e Deus já tinha dito: homem, quem fez a boca? Não fui eu. Eu serei contigo. Pense numa conversa. E Deus, e ele, né, temeroso, com toda razão, né, você e eu no lugar dele, né, assim, Kalane. Sim, Kaliane, você sabia que eu lembrava de tudo? Pronto, gente, Kaliane, nós somos aqui de Natal, né, assembleianas. Aqui a Igreja Assembleia de Deus é dividida em 42 setores, nós somos o setor 29, né, assim, Kaliane. Pronto, eu congrego, e na escola bíblica, sim, ali na escola bíblica, né, com as irmãs de Boas Novas. Mas estou sempre nas congregações por causa do ciclo de oração, né, assim. Ou de adultos, né, ou de mocidade, de crianças, viu? Nós continuamos esse ano no 29 também, no ciclo de oração. Então, Deus dá Arão para Moisés: você está certo, Arão teu irmão fala bem, então tu será por Deus e ele por profeta. Tipo, se eu vou dizer a tu diz a ele e vai dar certo. Ou seja, Deus muito compreensivo, né? Assim, embora que ele pudesse fazer só, certamente com a ajuda de Arão, de Miriam, que são seus irmãos, né, de pai e mãe, mas ele entendeu e concedeu, né? E assim Deus faz conosco até hoje, queridos. Às vezes Deus tem algo para fazer através de nós e ele faria, né, se a gente confiasse nele a tal ponto. Mas às vezes a nossa fé não, né, não alcança ali. Ele fala: tá certo, vou te dar ajuda, e nos dá uma pessoa, né? Mas veja o privilégio destes agora que vão receber dessa porção que está sobre Moisés. Então descerei ali, e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, né? Para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Veja. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Disse Moisés, né? Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro. Veja, 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Sabe quando uma criança birra, que o pai... Foi o que aconteceu aqui. Veja, nem 1 dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas 1 mês inteiro. Vocês vão comer até sair pelos narizes. Gente, Deus é pai ou não? Se alguém tinha alguma dúvida, né, Kaliane? Oi, Carlos. Você sabia, querido? Você dá aula na terceira idade, Não, para as senhoras. Para a classe das irmãs. Para a classe das senhoras, né? A paz do Senhor, Francisca. Bem-vinda, querida, à leitura da Bíblia. Vê
Se alguém tinha dúvida de que Deus é Pai, eu penso que agora não resta mais nenhuma, né? Assim, porque foi a lição que Deus disse a eles. O problema é carne? Você acha que eu não posso dar carne para vocês? Eu sou Deus. O problema não é a carne, mas é a má atitude, é a birra, é a murmuração, é a queixa. Não é assim que você acha que Deus não nos pode dar? Pode. Tudo. Dono do ouro e da prata, da terra e tudo o que nela contém. Não é assim? Deus diz. Tem um salmo que Deus está zangado. Ele fala assim, olha, se eu tivesse fome não te pediria. Minha é a terra. Tudo que é meu. Sabe? Certamente essa pessoa estava sendo, entendeu? Então, esse é Deus. Gente, ele é uma pessoa. Nós somos imagem e semelhança, a gente entende, né? Esse é Deus. Não de ouvir falar, mas os nossos olhos estão vendo, face a face. Pois foi. Um mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. Eu vou dar até vocês enjoar. Que nem vocês estão enjoados do maná. Vocês veem que o problema não é esse nem aquele, mas a má atitude aqui. Precisamos corrigir isso aqui, né? Porquanto rejeitaste, porque é assim que o Senhor se sente, gente, rejeitado. Quando a gente se queixa, quando a gente murmura, a gente está reprovando Deus. Tá entendendo? Então, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, ele estava ali, literalmente, como hoje está dentro de mim e de você, né? Assim, e chorastes como uma criança mimada diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Não estavam chorando bem lá? Não foi o clamor deles que Deus ouviu? Aí depois que saiu, respondeu Moisés, olha aqui, ó, lembra do censo? Onde começou números? 600 mil homens de pé. É este povo no meio do qual estou. O Senhor se referindo aos homens, né, de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra, sem contar as mulheres e as crianças, né? E tu disseste, dar-lhe-eis carne e a comerão um mês inteiro. Realmente, o que Deus está dizendo aqui é forte. Gente, eram mais, é só para lembrar, né, assim, mais de 600, era 603, 550, né, Jair? Que nós lemos, não foi assim? Nós lemos e memorizamos. 603, 550 homens de 20 anos, e os de 20 anos para baixo, que tinha de menino, né? De 20 anos para cima e saudável, né? Perfeito, ou seja, capazes de sair à guerra. Sem contar as mulheres, muito mais, sempre foi. Os idosos, né? Então, e Deus disse que ia dar carne um mês inteiro. Como? No meio do deserto, do nada, Deus ia dar carne para esse povo comer um mês inteiro. Respondeu sim, matar-se-ão para ele rebanhos de ovelhas de gado que lhes bastem. Tipo, nem o gado que eles carregavam, né, com eles seria o bastante. Sim, matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem. Tipo, de onde o Senhor vai tirar? Porém o Senhor respondeu a Moisés. Isso aqui é Moisés falando para Deus, entendeu? Tipo assim, eu disse, mas tipo, depois entre eles, né? Tipo, cá entre nós, da onde o Senhor vai tirar toda essa carne? Sim, porque se fosse um dia, 2, mais um mês. O senhor tá lembrado que são 603 e 550 homens que comem, né? Feito um abençoado. Aí o que foi que o Senhor respondeu para ele? Gente, cadê Jair? Oi, Reilta. Bom dia, paz do Senhor, querida. Jair, a chuva voltou, melhorou o sinal? Vamos lá? Porém, o Senhor respondeu a Moisés. Olha só o que o Senhor responde a Moisés. Ter-se-ia Não, gente, é sério. Olha o que o Senhor responde para Moisés. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Tipo, tá duvidando que eu posso? Ter-se-ia encurtado. Assim, por acaso a minha mão encurtou? Agora mesmo. Olha, gente, Deus, quando leva o assunto para o lado pessoal, sai da frente. Não é isso? E para ele, querido, nós somos um assunto pessoal, viu?
Então ele disse, agora mesmo verá se cumprirá ou não a minha palavra. E tem um ponto de exclamação, né? Assim, interrogação é assim, né? Exclamação. Gente, é Deus falando como uma pessoa que ele é. Nem isso? Agora mesmo vê se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. Moisés acreditou, claro. E ajuntou 70 homens, né, dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda, como o Senhor havia orientado. Né, Lu? É isso aí. Tá tranquilo, Jair? Vamos lá. Deus é maravilhoso, né, Lu? E encantador. Nossa, ele é o máximo. Então o Senhor desceu na nuvem, como disse, né, e lhes falou. E lhe falou. Ele falava com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre, veja que não estava dentro de Moisés, como está hoje dentro de mim e de você, que já confessou com a sua boca, creu no seu coração que Jesus é o Salvador, né? Que já disse a ele, bem-vindo à minha vida, seja o Senhor, amém? É automático, quando você é automático, e no mundo espiritual, você nasce de novo, né? E agora passa a ser vivo, né? E um ser espiritual, né? Porque os que, né, não nasceram de novo, né? Ainda estão mortos, né? Assim, queridos. Então, o Espírito que estava sobre ele, né? E o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Uma porção, né? Assim, uma medida, né? Repartida, né? Como Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, né? Assim, lá referindo-se aos dons, né? E ao depósito de dons que Jesus tem e ele dá a cada um de nós, né? Assim, todos para servir, amém? Então, pois sobre, né, aqueles 70 anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, o que foi que aconteceu? Profetizaram, mas depois nunca mais. Olha que curioso, né? Assim, então eles sentiram, né? Eles perceberam no seu espírito. O nosso espírito, querido, é um lugar feito para Deus, né? E a partir do dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo voltou à terra, o Espírito de Deus voltou à terra, ele é esta sua morada, né? Assim, ele vem para o nosso espírito, que é incorruptível, é um lugar feito para Deus, né? Assim, então ele está em todo aquele que, como eu disse agora, né, já confessou, né, assim, já declarou publicamente, né, com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, né? Assim, então, mas no caso deles era uma porção, certamente o bastante para aquela missão. Eles profetizaram na hora, mas depois nunca mais. Veja que era algo limitado, o que para nós hoje é abundante, amém? É por isso que quando nós lemos a Bíblia ficamos assim maravilhados. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade, olha só, e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, olha só, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Veja, Edade, vê como Deus nos conhece, queridos, e chama pelo nome, nos conhece nos mínimos detalhes. Eudade e Medade estavam inscritos lá entre os 70, mas não foram para o local, né, orientado, mas o Espírito de Deus, que nos conhece, né, assim, glória a Deus, Lu, visitou eles também e eles também profetizaram. Veja, eles se inscreveram, né? E mesmo não estando ali, poderia até, né? Deus sabia o motivo, certamente não foi por rebeldia, né? Eles não estavam ali no momento, mas ainda assim o Espírito de Deus os visitou porque estavam inscritos. Olha o registro, a importância do registro. Sempre foi, né? Assim, Lu. Então, correu um moço, eu amo essa parte, e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizaram no arraial, tipo, falando mal, né? Josué, filho de Num, servidor de Moisés, aquele que estava sempre, que será o substituto, né? Um dos seus escolhidos, né? Respondeu e disse, Moisés, né, meu senhor, proíbe
Tipo, que absurdo, eles não estavam, como assim, né? Não estavam no local indicado, não vai. Aí, porém, Moisés lhe disse, tem tu ciúmes por mim? Tipo, você tá com ciúme? É? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, né? Que o Senhor lhe desse o seu espírito. E aqui temos outro ponto, e poucas vezes ele aparece na Bíblia, queridos, né? Outro ponto de exclamação. Moisés entendia o que você e eu entendemos agora, depois da Bíblia escrita e depois de todos esses anos, né? Porque agora está escrito, é um livro, nós podemos ler e entender, né? Mas ele já entendia ali porque tinha, né, essa experiência com Deus. Ele falou assim, ó, tu tá com ciúme? Tomara que todo o povo fosse profeta, né? E que o Senhor lhes desse o seu espírito. Vê que privilégio nós temos hoje? Ser igual, literalmente, ser igual. Eles não tinham, né? Josué ficou, proíbe, o que é isso? Né? Depois Moisés se recolheu ao arraial e ele e os anciãos de Israel. Aí agora quem quer saber como foi que Deus mandou a carne, é como termina o capítulo 11. Amém? E está escrito assim, então soprou um vento do Senhor. Olha só como foi. Sim, Elita, de onde eu falo de Natal, no Rio Grande do Norte. Aleluia! Glória a Deus, né, Simone? Seja bem-vinda, viu, Silene? Ao espaço da Bíblia, amém? Ao pedacinho da Bíblia. Todos os dias estamos aqui num pedacinho dela, amém? Hoje, até o capítulo 11, amém, queridos? Eu tenho um compromisso à tarde, preciso ainda fazer o almoço, marido em casa. O capítulo 12, ele é curtinho, e aí a gente começa a partir dele amanhã, amém? O 11 termina dizendo como o Senhor mandou carne. Não, um dia, dois, nem mais um mês. Olha só. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes. Foi assim que o Senhor trouxe do mar. Olha só. Certamente aquela não era a rota delas, né? Mas o Senhor trouxe e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Você imagine você caminhar um dia, não sei se 24 horas, mas no mínimo 12 horas, sem parar. Era o caminho que ficou coberto de cordonizes que o Senhor trouxe do mar, um tipo de ave. Certamente o gostinho era de algo parecido com frango, né, assim? Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra, ou seja, também, né, a altura. Levantou-se o povo todo aquele dia, eram 24 horas, e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. Passou um dia, a noite e o outro dia, para recolher as cordonizes. O que menos colheu, colheu 10 homeres, que era uma medida, né? E as estenderam para si ao redor do arraial. Né? Certamente eles aprenderam com os egípcios como conservar, né? Assim, nós estamos falando do Egito, né? Que embalsamava, não é? Os corpos que hoje são encontrados intactos. Então eles sabiam como. Por isso o Senhor disse um mês. Né? Assim, tanto era o bastante como era possível, porque eles sabiam como conservar. Estava ainda a carne, gente. Segura aí, é forte, viu? É como termina o capítulo 11, inesquecível de Números. Estava ainda a carne entre os seus dentes. Você imagina a vontade que eles estavam depois de 2 anos, né, sem comer carne. A carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada. Gente, a primeira bocada, assim, né? Quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavar, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataavar partiu o povo para Azerote e ali ficou. Ou seja,
eles nem permaneceram ali, né? Assim, então morreram aqueles. Sim, porque é forte, é sério. E foi sim uma experiência única desse povo com Deus, mas é algo que sempre aponta, né, assim, para nós, para o nosso ensino, para o nosso exemplo e aponta para o espiritual que hoje é a nossa realidade. Ver Deus leva muito a sério, né, Jair? Né, assim, Fabi? Deus, né, isso, Aline? Deus leva muito a sério. Oh, Santiago, bondade sua, querido, né? Que, né, assim, que você encontre, querido, o mesmo apoio, ainda hoje, viu? No seu dia, né, no seu caminho, que você encontre pessoas que, como você, viu? Que apoia, que encoraja, né, assim, Fabi? Deus leva muito a sério, tipo, ele toma como um assunto pessoal, porque é pessoal. Quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, nós estamos reprovando o trabalhar de Deus na nossa vida, tá dizendo você tá errado. Gente, ele é o autor da nossa história, né? Assim, ele planejou a nossa vida, né? Então, certamente, se alguém está errado, somos nós e não Deus. Né? Assim, um salmista, num dos seus salmos, ele vai dizer assim: eu te agradeço por ter me castigado, porque agora eu entendo que eu precisava mesmo. Certamente na hora do castigo, né, assim, não foi bem isso que ele entendeu, mas depois, com a maturidade, né, assim, ele falou assim: mas rapaz, Deus era certo, viu? Se eu continuasse naquele caminho, né, ia ser minha ruína, né, minha destruição. Então, Deus leva para o lado pessoal e Deus corrige. E é misericórdia, gente. Quantas histórias nós já temos passado e vamos passar que você fica, meu Deus, né? Mas você, com maturidade bíblica, né? Com o Espírito de Deus que hoje está em nós, e é Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que revela, é Ele que abre o nosso entendimento, né? Com a ajuda dele nós podemos entender que Deus está sempre certo, e que Ele é sempre misericordioso. Olha, todas as vezes que que eles se rebelaram, que eles foram desobedientes, foram inúmeras vezes, né? Deus permitiu que eles fossem oprimidos, né, pelos seus inimigos. Sim, toda vez que não permanece igual, que nós desobedecemos, não é o que nos acontece, né, assim? E ali eles clamaram a Deus, se arrependeram, né, assim, se voltaram para Deus e para os seus caminhos, abandonaram aquelas práticas que distanciaram eles de Deus, né, assim? E eles voltaram, né, a ser prósperos, bem-sucedidos. Então, assim, é sempre misericórdia de Deus. Nunca duvidamos disso, Senhor. Nunca sejamos encontrados entre estes aqui, ó, que perecerão pelo caminho, né, por não reconhecer o teu senhorio, né? É certo que, como está escrito lá em Efésios 4, o Senhor reina, né, assim, sobre todos os poderes, forças, governos, autoridades. E assim, o teu nome está acima de todo nome, né, de todo título que possa ser dado, de todo nome que possa ser pronunciado, né, assim. Então nós reconhecemos, né, nós reverenciamos, né, a Cristo, ou seja, a tua palavra, a tua lei, a tua verdade como Senhor em nosso coração. Que nós sabemos, nada sabemos. É o Senhor, né, que dá o discernimento, né, o verdadeiro entendimento. A Bíblia diz que a sabedoria terrena, ela é até diabólica, né, porque ela é movida pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, né, assim, pela nossa própria verdade, né, que quantos, né, estão guiados, movidos pela sua própria verdade. Que engano, né, assim, que engano, fazendo o que bem entende ou o que acha por bem, né, assim, não. Existe uma lei, né, assim, que é para o nosso bem, para a nossa felicidade, e é nela, assim, que nós queremos nos guiar, né. Queremos ser encontrados hoje entre os agradecidos, entre aqueles que reconhecem, né, que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, né? Que a sua bondade, né, nos segue todos os dias da nossa vida e que o Senhor está conosco. Não queremos,
né, dizer para o Senhor, né, com a nossa queixa, com a nossa murmuração, que o Senhor não está fazendo longe de nós um bom trabalho. Nós cremos, Senhor, né? O Senhor nunca disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação, até o último dos nossos dias aqui, né? E para sempre, pela eternidade. Nós confiamos, independente da nossa situação, do nosso estado agora ou das nossas circunstâncias, nós confiamos no Teu plano. Nós confiamos no Teu plano. Tu és o autor da nossa vida, né? Nós te damos esse voto de confiança, né? O melhor dos contratos, assim como fez Abraão e foi muito feliz, né? Porque entendemos que é a tua bênção que nos enriquece. Bom é, como disse Esdras, estar debaixo da tua boa mão, né? É aqui onde nós queremos estar, é a tua sombra que nós queremos descansar, né? E ter a tua ajuda, o teu auxílio, né? Não é assim, Santiago? Não é assim, Lu? Então, por hoje nos despedimos por aqui, né? E amanhã estamos de volta, amém? Às 9 horas, né? De segunda a sexta. Aos sábados e domingo vamos marcar às 3 horas, amém? Já ir um pouquinho mais cedo, né? Para que nós possamos estar assim bem à vontade, né? Para ler, para conversar, para orar, né? Assim como o Senhor nos conduzir, amém? Amém, queridos? Então amanhã estamos de volta, né? Para encontrar mais, e certamente vamos achar mais pedras preciosas, né? Materiais de valor eterno, de peso de glória para o que nós estamos construindo, ou o que o Senhor está construindo em nós e através de nós. Essa casa, né? Que pode vir vento forte, né? Que vem, né? Sobre todas as casas, né, que vem contra, melhor dizendo, né, como inundações, enfim, mas que bem alicerçada, né, como está a nossa casa, permanecerá inabalável, amém? Porque temos firmado o nosso coração, a nossa confiança em Deus, e Deus trabalha o seu sol. Sim, é até para os ingratos, disse Jesus, né? Assim, é para todos, até para os ingratos, né? Assim, mas trabalhar, Deus só trabalha por quem nele espera, ou para aquele que nele tem depositado a sua confiança e a sua esperança, que somos eu e você e eu, amém? Vamos lá? Eu sigo, daqui a pouquinho eu vou estar apresentando cada nome, né, do nosso livro de oração e nossa campanha de Daniel, agora ao meio-dia, ao pôr do sol também, às 6 da tarde, no clamor da meia-noite. Vai comigo para o ciclo de oração, amém? E assim nós seguimos, amém? Pode sim, Jair. Pode sim, querido. Vamos ouvir o pedido de Jair e já vamos nos despedir, amém? Louva a Deus pela vida, pela sua vida, Fabi, a sua também, Aline, Lu, Jair, Silene, Simone, né? Reilta, Vera e Santiago, né? Que o Senhor já está na conta, amém? A recompensa, né? O galardão pelo tempo investido, né? Em ouvir a Deus. Se eu posso lhe colocar como moderador, sim, Jair. Agora, como nós fazemos isso? Será que é clicando aqui? Vamos ver. Aí aparece. Sim, queridos, vamos lembrar de apertar no... Fabi nos ensina. Ei, Fabi, sabe, eu queria mesmo perguntar isso pra você. Você sabe como a gente pode colocar bem aqui, assim na tela, né? Por exemplo, Números, capítulo 7 e 8, né? Assim que é a nossa leitura de hoje, sabe? Eu já procurei e não encontro, querida. Se você souber, nos ensine pra gente tá sempre aqui na tela, né? Os capítulos que nós estamos lendo. O bom porque o irmão Jair vai tirando os ventos contrários. Tá certo. Eu vou, como é, Jair? Aqui. Quando eu clico, o sol já voltou a reinar por aqui, queridos.
legal, né? A Terra do Sol. Convidar. Aí, Jair, vamos descobrir se alguém sabe. Aqui, achei. Prontinho, Jair. Vamos também, Lu e Fabi, se juntar a Jair? Vamos lá? Eu posso colocar vocês também? Oi, Relita. Reilta. Vai ser ótimo, né? Vamos? Pronto. Agora que aprendemos, né? E aos pouquinhos nós vamos, né? Assim, o Senhor vai nos ensinando. Vamos, Lu. Cadê Fabi? Todos os dias, às 6 da manhã, Fabi, ao meio-dia, já tem um alarme no meu. Por exemplo, eu vou estar cozinhando, né, daqui a pouquinho. Então, ali mesmo, ou em voz alta, se eu estou em casa, ou se eu não estou em pensamento, né, assim, ali eu paro, tipo, eu entro no meu quarto, aqui, né, assim, e ali eu falo em secreto, né, com o Senhor apresento agora, né, esse ano, os nomes de cada um que esteve conosco naquele dia. Então, né, assim, às 6 da manhã, né, ao meio-dia e às 6 da tarde. Aí esse mês nós estamos nesse propósito do clamor da meia-noite, né, pelo Brasil, então ali também, agora à tarde vou para o ciclo de oração como de costume, né, à tarde. Aí vai estar comigo também, a gente ora de 1 hora, né, no caso da tarde, de 2 às 3, aí de 3 às 4h30 é o nosso devocional ali, né, o nosso culto, onde a gente apresenta os pedidos de oração, né, tem muitos pedidos que eu levo ali para as irmãs também orarem, né, assim, e assim né, a nossa vida. Amém, queridos? Vamos lá que o marido precisa almoçar e daqui a pouquinho precisa estar no ciclo de oração. Amém? Fica combinado assim? Então amanhã estamos de volta às 9 horas, como de costume, de segunda a sexta. E no sábado e domingo vamos fazer de 3 horas, amém? Dá tempo de a gente almoçar, né, assim, organizar ali a cozinha, né, sem pressa, né? E aí à tarde estamos aqui, amém? Então até amanhã, amém? Temos agora, né, Jair, Fabi e Lu como nossas moderadoras, amém? Amém. Até amanhã, queridos. Até amanhã, né? Que você. Ah, nossa, nem sei. Sim, como sempre, não sei me despedir, né? Assim, mas meu coração está transbordante de gratidão pela vida de vocês, sabe? Como eu tô feliz e agradecida ao Senhor, né? Quando firmei esse propósito, né, de ser, ainda que sozinha, né? E veja, o Senhor nunca me deixou só, né? Então, tô muito feliz.